paz a todos, tudo bem? Quem sentir, né, até o final do vídeo aí, quem sentir vontade de compartilhar o vídeo com alguém, né, essa palavra com alguém aí, pode ficar à vontade, né? É bom que ajuda a gente a semear a palavra de Deus, né, para outras pessoas. Então, quem tiver aí, né, sentindo no coração de compartilhar, pode ficar à vontade, tá? E hoje eu queria deixar um versículo, está em Tiago 4,7, provavelmente conhecido, né? Que diz assim, Tiago 4,7: Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Aqui tá falando o seguinte, a gente para pra pensar, como que o diabo foge de nós? O que a gente faz, né, pro diabo fugir de nós? A gente sabe que tem um mundo espiritual, né? Pelo menos a maioria das pessoas já entendeu isso. Já entendeu que a gente está no mundo, mas existe um mundo espiritual, né? Que é o que a gente não enxerga com o olho humano, mas sim com o olho espiritual. Quando a gente está sensível, que a gente está atento à voz de Deus, à palavra de Deus, Deus tira uma venda, né, dos nossos olhos, assim como eu já tive também essa venda. E eu sei que essa venda é espiritual, a gente não enxerga as coisas como elas realmente são. A gente enxerga só no raso, né? A gente não consegue enxergar o além porque a gente está com essa venda no olho. Todo mundo que não crê em Deus ou que não se aproxima de Deus, o único que pode tirar essa venda dos olhos é o Espírito Santo, é o Senhor mesmo. Eu não consigo fazer isso, ninguém consegue fazer isso, a não ser o Espírito Santo, a não ser Deus mesmo. É Ele que tem poder de ir no ser humano, tirar a venda dos olhos, para ele poder enxergar esse mundo espiritual. E aqui, né, Deus está falando ali, tá ensinando o que a gente pode fazer pro diabo fugir de nós, né? Como a gente já sabe que existe um mundo espiritual, a gente já sabe que a gente está no mundo, mas existe sim algo muito mais além aí. E como a gente sabe disso, que a própria Bíblia já nos ensina, então Deus também está ensinando o que a gente faz para o diabo fugir de nós, né? Então, assim, a aparência, hoje em dia eu vejo que as pessoas estão muito ligadas em aparência, né? Cresce muito aí o número de pessoas que estão se preocupando muito com a estética, inclusive, assim, casos, né, drásticos de pessoas, e o excesso é tão grande ali de querer, com essa viseira, né, achar que tá precisando de mexer aqui, mexer ali, que é feio, que precisa fazer isso, fazer aquilo. O excesso é tão grande que a gente tem visto aí muito caso de mulher se sujeitar a esse excesso e acontecer coisas assim terríveis, né? Não só mulher, mas como homem também. Mas a gente vê que o pessoal tá muito, né, nossa geração tá muito em busca disso. Todo dia que você, né, olha ali uma informação, ali uma reportagem, tem muita coisa ligada nisso, né? Então, assim, o excesso, as pessoas querem buscar uma beleza que cegamente elas acham que sabem que beleza é essa, mas nunca chega num porém, assim, numa satisfação total. Isso também é engano, isso também é uma viseira. Então, assim, a beleza não te afasta, não afasta o mal da sua vida. O seu cabelo, os seus olhos, sabe, toda a formosura, por mais que você venha ter, não vai afastar o diabo da sua vida. Não é beleza, não é dinheiro, não é carro, não é cargo, não é profissão, não é eu sou, eu faço, eu formei, eu sou isso e aquilo. Minha casa é assim, esse assado, ou eu vivo viajando, ou eu tenho isso e aquilo. Não é isso que afasta o diabo da vida de alguém. Não é aí que está o segredo. E muitas pessoas, infelizmente, estão achando que tá nisso, tá na beleza, tá na aparência, né? Infelizmente, eu também já fui assim. Se eu tô falando, é porque eu já vivi isso. A gente não pode falar o que a gente não sabe, né? A palavra tá ali, mas a gente pega o que a gente viveu pra gente poder falar da palavra de acordo com a nossa experiência, nosso testemunho. Então eu já fui assim, com essa viseira. Eu achava que o que importava era só a aparência. Pra mim era mostrar o corpo,
Eu achava que beleza era mostrar o corpo, eu achava que beleza era chamar atenção pra mim. Eu nunca enxergava o além. Até, né, pela misericórdia e a graça de Deus, Deus tirou essa visão dos meus olhos, né? Essa cegueira, esse óculos estava em mim, né? Essa faixa que fica na gente. E é triste a gente não conseguir enxergar o mais importante, que é o espiritual. Então, aqui tá falando, sujeitai-vos a Deus, né? E resistir ao diabo e ele vai fugir de vós. Aqui, antes de ir pro resistir ao diabo, tá falando sujeitai-vos a Deus. O que vai fazer, né? O que vai fazer o diabo fugir? Ele fala fugir. Então, o que vai fazer o diabo fugir da sua vida, fugir de você? A sua aparência? É o tanto que você conhece de tudo? O que mais que Deus está falando ali a não ser sujeitar a ele? O que vai fazer o diabo, em primeiro lugar, fugir da sua vida é quando você se sujeita a Deus. E quando você se sujeita a Deus é quando você lê a palavra dele e você obedece a palavra dele. Aí você está sujeitando a Deus. Quando você sujeita a Deus, o diabo vai vir com os ataques, com as promessas, com as coisas lindas, maravilhosas, porque ele nunca oferece coisa ruim, tem que ser coisa que chama a sua atenção, porque ao contrário de que muitos pensam, o diabo não é burro, ele é inteligente até demais, porque o diabo não é que tem chifre e que tem, né, o negócio na mão lá, igual muitas pessoas desenham ele não é assim, ele era um anjo, né, o diabo era um anjo, ele foi expulso do céu, mas ele era um anjo, Deus criou ele como um anjo, ele ficava próximo de Deus antes de tudo acontecer. Então, ao contrário de que pessoas pensam, o diabo vem com chifre, vem com cauda, não, o diabo, ele não tem essa aparência que muitos falam, não, ele é muito inteligente, então, ele vem com coisas que vai te agradar, ele sabe que você vai cair, né, que senão ele não vinha, se ele já percebeu que ali é sua fraqueza, ele vai com aquilo aí. E se você não está sujeitando a Deus, você não consegue resistir a ele. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é reconhecer Jesus como Salvador, aproximar da palavra, sujeitar a Deus e aí resistir ao diabo. É nessa ordem que Deus ensina a gente como a gente deve fazer, né? Porque a Bíblia é um manual de vida, então tá te ensinando. Aí você vai lá e resiste o diabo ataca você em alguma área, mas você já sujeitou a Deus, você pode resistir a ele que ele vai fugir de vós, né? Então, é assim que diz ali a palavra. Então, quando você sujeita a Deus, independente do ataque que vier, você resiste o diabo e ele vai fugir de você. Ele não vai conseguir mais ficar te atormentando naquela área, porque ali ele já percebeu que há a obediência, a sujeição a Deus, e aí você vai resistir ele e ele tem que sair. Então não adianta você ir para uma guerra espiritual de qualquer maneira. Existe coisas, né, que vem antes da guerra, que é a preparação para a guerra. E a preparação para a guerra é quem se sujeita a Deus e quem obedece a ele. Você sabe uma coisa, gente, que protege uma pessoa, né, do mal? É uma pessoa que está protegida do mal, é pessoas obedientes a Deus. Falar bonito também, cantar bonito, pregar bonito, né, igual muitos aí falam. Tem muita unção, que eu faço, eu aconteço, que é tudo para a glória de Deus, a gente já sabe. Mas isso também não faz o mal não chegar até você. O mal pode sim chegar por um propósito de Deus, para Deus tratar, para Deus, né, igual Deus permitiu com Jó, com muitos na Bíblia. Pode vir até você por esse motivo, por um propósito de Deus. Mas também você vai ficar servindo ao Deus, que é o outro Deus, que é o diabo. E ele vai poder fazer de sua vida também um reboliço. Porque ele não vê uma coisa que te protege, que chama obediência. A obediência a Deus que te guarda, você, sua casa, sua família, é a obediência a Deus. Não é unção, não é falar bonito, não é pregar bonito, não é ser bonito. É a obediência à palavra de Deus. É isso que te protege. É isso que te guarda. Porque o diabo ele não consegue atormentar, ele não consegue invadir a vida de ninguém sem a permissão de Deus. E muito menos, né, se você já se protegeu com os escudos, né, com a arma espiritual, que é a palavra de Deus, obediência. Se você não é uma pessoa obediente, se você não se preocupar em ser obediente, não tem como Deus guardar, gente. Um coração obediente não é um coração que nunca vai errar. Porque você pode errar, arrepender de verdade e Deus te perdoar.
É um coração que se volta para Deus, é um coração voltado para Deus. E um coração voltado para Deus é um coração que obedece à palavra de Deus. Então, se você obedece, você se sujeita a Deus, você pode ir para a guerra. Entendeu como é que funciona? Por isso que Deus deixou para nós ali falando isso. Sujeita a Deus, resiste ao diabo e ele vai fugir de vós. Se você resiste ao diabo, mas também não sujeita a Deus e nem obedece a Deus, não adianta não. Vai continuar atacando e você não vai ter força para poder lutar. Então eu queria deixar isso aí para vocês. Obedeçam, sujeitam a Deus. Resiste ao diabo, ele vai fugir de nós, né? Nós precisamos acordar para esse tempo. A gente precisa acordar enquanto a gente tem tempo. Porque o fim está próximo e nós também podemos ir. Como eu sempre falo aqui, a gente tem que pensar. Jesus vai voltar, muitos esperam a volta de Jesus, mas esquece que a gente pode primeiro do que essa volta dele acontecer. Então que nós venhamos aí estar com o coração voltado para Deus, sujeitando a palavra dele. O que está acima de tudo, gente, é a palavra dele. Não é o que homem pensa. Ah, mas não tem nada a ver, eu faço assim, esse assado. Não, isso não me interessa, isso não tem que te interessar. O que interessa é agradar a Deus. É sujeitar a Deus, é ouvir a palavra dele. Esquece o resto. É isso que a gente precisa nesse tempo e o que o ser humano sempre precisou. É obedecer a Deus e Deus continua batendo nessa tecla, né, com a gente. Então, Deus abençoe a sua casa, seu final de semana seja aí cheio da presença de Deus e que Deus abençoe a sua família, tá? Continua com o coração voltado para Deus, querendo agradar a Deus acima de qualquer coisa. É esse que é o segredo da gente continuar caminhando com força, né? Com força e a graça de Deus. Com Deus a favor. Se Deus é por nós, quem será contra, né? Mas aí a gente tem que estar querendo Deus também, né? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Com Deus.